No vídeo de hoje nós vamos conhecer um dos maiores segredos do segundo campeão mundial de xadrez e de muitos outros campeões, após a vinheta. Olá a todos, eu sou o mestre nacional Wesley Silva. No vídeo de hoje nós vamos aprender como usar os nossos peões da melhor forma possível, tentando criar estruturas de peões cada vez mais fortes e não deixar debilidades no nosso jogo. Nós vamos usar como base o livro Tratado General de Ajedrez, de Roberto Grau, no seu tomo 4, que fala sobre as configurações de peões. E já dizia François-André Dany Canfilidor que os peões são a alma do jogo de xadrez. Nós vamos tentar ver quais são as estruturas típicas, que são boas, quais são regulares e quais são ruins. Roberto Grau dá como exemplo algumas estruturas boas, algumas regulares e outras ruins, para que nós possamos ter uma boa base de como estão nossos peões. Estruturas boas de peões, ele dá as seguintes estruturas. Essa é uma estrutura boa de peões. Os peões não deixam debilidades. Da mesma forma, quando o peão H avança para evitar os mates na oitava, também é uma estrutura muito boa de peões. E também da mesma forma, a seguinte estrutura, que é típica das posições com fianqueto. Essa é uma ótima estrutura de peões. Agora nós vamos falar sobre as estruturas regulares de peões. Ele dá como exemplo as seguintes estruturas. Essa é uma estrutura regular de peões. Ela deixa debilidades nas casas brancas, mas ela também ganha espaço. Então é uma estrutura regular de peões. Essa também é uma estrutura regular, pois ela deixa um pouco mais de debilidades. Outra estrutura que ele dá como regular é a seguinte estrutura. Nós vemos que essa estrutura de peões ela deixa debilidades na casa F3. Então é uma estrutura regular de peões. E essa também é uma estrutura regular de peões. Ela também deixa debilidades na casa F3. E agora nós vamos falar sobre as estruturas de peões que são ruins. Peões que estão muito avançados. Ele dá como exemplo a seguinte estrutura. Essa estrutura é uma estrutura horrível de peões. 2 peões avançados, 2 peões atrasados e ainda dobrados na coluna G. Uma estrutura péssima de peões. Da mesma forma, ele dá a seguinte estrutura como muito ruim. Essa também é uma estrutura péssima de peões. 4 peões dobrados, deixando inúmeras debilidades. Da mesma forma, essa estrutura de peões ela é ruim. Tem alguns casos que ela pode ser uma estrutura que pode ter algumas compensações, mas depende das outras peças existirem no tabuleiro. Pelos peões apenas, é uma estrutura ruim de peões. E ele dá também a seguinte estrutura como uma estrutura ruim de peões. Os peões estão avançados, o peão de E está atrasado e existem inúmeras debilidades nas casas pretas. Agora, com base no que nós vimos sobre as estruturas de peões, nós vamos ver uma partida do grande Emanuel Lasker, segundo campeão mundial, enfrentando a Morte Negra, Joseph Henry Blackburn, um jogador muito forte do final do século XVIII. E nós estamos no ano de 1892, num match em que eles disputaram. A seguinte posição foi alcançada após o lance 27 das brancas. Nós podemos ver que a grande diferença é que as brancas não têm debilidades na sua estrutura de peões, e as negras têm inúmeras casas fracas. As casas F6, G7, H8 são todas casas fracas. A casa E5 da mesma forma. Nós podemos ver da mesma forma que as brancas têm um peão fraco aqui em B5, mas esse peão está parando 2 peões, além de impedir que o bispo alcance a casa C6, pois o peão branco está atacando a casa C6. Então, graças a todos esses trunfos estratégicos, nós podemos dizer que a posição do Emanuel Lasker está quase que ganha, e ele vai materializar a sua vantagem com um jogo impecável, explorando a debilidade na estrutura dos peões. Aqui as negras jogam o lance bispo F7, para tentar, dessa forma, conseguir unir as duas torres e assim disputar o domínio da coluna C com as brancas. Então, as brancas jogam lance cavalo E5. Nós podemos ver o primeiro aproveitamento da estrutura de peões. A casa E5, que se encontrava fraca, é ocupada pelo cavalo branco. Torre C8, tentando disputar a coluna C. As brancas jogam lance torre A1, atacando o peão de A7, que se encontra fraco. Torre A8 defendendo. E nós podemos ver que, graças à estrutura de peões, as negras agora já estão na defensiva.
Então torre A2 foi jogado. Torre de FC8. Torre de A2, atacando o peão de A7 mais uma vez. Dama C7, não tinha como defender o peão. G3, Emanuel Lasker se preocupa com um possível tema de mate na oitava e assim melhora a posição do seu rei. Dama C3, dama toma C3, torre toma C3, torre toma A7. Emanuel Lasker agora já tem um peão de vantagem. Torre por A7 foi jogado, torre por A7. Torre C7, as negras mais uma vez se encontram na defensiva. Rei F1, bispo E8. As brancas continuam ativando seu rei com lance rei E2. Rei F8, as negras tentam fazer a mesma coisa. Rei D2, rei E7, torre A3. Uma clara demonstração de que a torre branca está livre para se mover, enquanto a torre negra só pode ficar defendendo. Rei D6 foi jogado. F3, esse lance é um ótimo lance, que tem como objetivo transformar a estrutura de peões em uma estrutura de peões móveis. Agora as negras vão ter que se preocupar tanto com o avanço G4 quanto com o avanço E4. Torre C8 foi jogado. E4. Torre C7. As negras estão paralisadas, tem que ficar esperando os acontecimentos. Torre A1. Torre C8. H4. Torre C7. Torre B1. As brancas não têm pressa, estão com estrutura de peões muito superior. E além de um peão a mais, torre C8. Rei E3, melhorando seu rei. Rei E7. H5. Agora chega o ataque decisivo, destruindo a estrutura de peões das negras. Rei F6. H por G6. H por G6. Torre H1 para invadir pela coluna H. Nós podemos ver a diferença entre a torre branca e a torre negra. Rei G7. G4, mais um ataque de peões. E agora com o objetivo de destruir completamente a estrutura das negras. Então F por G4. F por G4 foi jogado. Torre A8. G5. Agora a ideia é passar o cavalo para a casa G4 e ocupar a casa F6. Então torre A3 foi jogado. Rei F4 melhorando seu rei. Cavalo D7. Bispo C4. Cavalo F8. As negras estão totalmente na defensiva. Torre C1. Torre A5. Bispo D3. Bispo toma B5. E esse lance pendura uma peça. As brancas jogam e ganham com o lance torre C5. E as negras abandonam a partida. Uma vitória extraordinária do grande Emanuel Lasker, que nos mostra como a estrutura de peões superior pode ser um fator decisivo na partida. E muitas das vezes é realmente um fator decisivo. Não perca os próximos vídeos dessa série, onde nós vamos aprender como usar nossos peões da melhor forma possível. Espero que todos tenham gostado do nosso vídeo. Se inscrevam aqui no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações, para que vocês não percam nenhum dos nossos próximos vídeos, onde nós vamos aprender a melhor forma de usar nossos peões. Nós conseguiremos assim ganhar inúmeras partidas. Até o nosso próximo vídeo.